volta para mais uma revisão e hoje na aula 23 a gente estudou a posição relativa entre as retas. A gente viu que teoricamente é fácil, né? Analisar se é paralelo, se é perpendicular, se é concorrente. Mas nos cálculos tem que ter algumas atenções, né? É fácil também, só que dá trabalho. É verdade, né? Então vamos que vamos, hora de revisão, se liga na telinha, olha lá. Então quando a gente fala de posição relativa entre retas, a gente pode ter as seguintes condições, vamos lá. Bom, elas podem ser paralelas ou concorrentes. As retas paralelas vão se dividir em dois grupos. O grupo que é estritamente paralelo. O que significa estritamente paralela? Ela vai ter o mesmo coeficiente angular, mas vai ter coeficiente linear diferente. Elas vão ser duas retas diferentes, vai enxergar as duas retas. E ela pode ser uma reta paralela coincidente. Ah, uma em cima da outra? Isso. Ah, entendi. Então tem as paralelas, quando a gente fala estritamente, é porque não se cruzam de maneira alguma e nem se sobrepõem. Coincidentes, aí quer dizer que coincide, né? Então fica uma em cima da outra, tá bom? E as concorrentes, como é que fica? Concorrente pode ser perpendicular, quando formar um ângulo de 90 graus, ou oblíqua, quando esse ângulo for diferente de 90 graus. Ah, tá. Ou se cruza de maneira retinha, assim, bem retinho, ou se cruza de maneira tortinha, né? É isso, na verdade, certo? Falando de coeficiente angular, ou elas são paralelas ou elas são concorrentes, né? Então, nas paralelas, o coeficiente angular é igual, ou seja, o m de um é igual ao m da outra, certo? Certo. Já nas concorrentes, o m de uma é diferente do m da outra. Claro que, se for perpendicular, aí acontece que o m de uma é exatamente o inverso e o oposto da outra. Aqui é um sinal de igual, tá? Vamos arrumar aqui, igual. O m da primeira é o inverso e o oposto do m da segunda, tá bom? Beleza. Isso vai te ajudar na hora das resoluções, na hora de resolver as atividades de sala, tá? Dicas para o Enem, bora ver? Então, temos aqui a questão, né, da geometria plana, que são as três definições axiomáticas, são três axiomas da geometria, mas que quando jogados aqui na geometria analítica fica mais fácil de visualizar. Por quê? Porque na geometria plana, a ideia de ponto se dá somente pela simbologia da letra maiúscula. No plano cartesiano, o ponto fica caracterizado por duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. A reta na geometria plana é um conjunto de infinitos pontos. E nós percebemos isso de fato na geometria analítica, que numa reta tem muitos e muitos pontos. E o plano é um conjunto de retas e pontos no espaço. Beleza, e sempre a gente procura trazer um mapa mental que vai te ajudar, né, a definir algumas coisas. Aqui mesmo o assunto da aula de hoje, ó, posição relativa entre as retas, se elas são paralelas, coincidentes, perpendiculares, e aí tá mostrando aqui os nossos coeficientes angulares, né? Beleza? E aí legal essa definição que ele colocou da perpendicularidade, não é? Que é a questão do MR vezes o MS igual a menos 1, ou seja, uma é igual ao oposto e inverso da outra. E aqui temos falando das equações, né? A reduzida, tem a equação geral, que a gente já estudou, fala da equação da distância entre dois pontos, também quando eles são colineares, ou seja, mesma linha, né? E tem alguns assuntos aqui que a gente ainda vai estudar em aulas sequentes aí, tá bom? Beleza, beleza? E claro que agora é com vocês, né? Porque a atividade de sala vem chegando para você desenrolar. E aí, né, a sua parte é prática, né? A matemática é prática. Vamos finalizar aqui os minutos de revisão. E aí a gente vai com desenrola, bate e resolve tudinho, né? Essa parte aí é com vocês, mas a gente volta com a correção já, tá, galera? Até mais! E atividade de sala tá te enlouquecendo. E aí, foi difícil? O que vocês acham? Não? Trabalhoso. Um pouquinho, né? Realmente dá um pouquinho de trabalho, mas fica a dica. Precisa, pelo menos, refazer aquelas que foram feitas. Pelo menos. Pelo menos. Matemática é prática, então tem que colocar a mão na massa. Sem perca de tempo, vamos lá? Atividade de sala, vamos à resolução, tirar as dúvidas. Questão de número 1. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à equação dada
8x mais 2y menos 1 igual a 0. Então precisamos do m, né? Quando fala de paralelismo, a gente sabe que vai usar o m de 1, o nosso coeficiente angular, né? Usando o m para isso, eu preciso isolar o y. Então, vou ficar com 2y é igual a menos 8x mais 1. O y está multiplicando o 2, então vai passar dividindo, né? Menos 8x mais 1, tudo isso dividido por 2. O meu m é quem acompanha o x. Então, o meu m é menos 8 sobre 2, que dá para dividir, né? Então, o meu m aqui é menos 4, beleza? Encontramos o coeficiente angular, agora a gente pode ir na equação que define a reta, como a gente fez nos exemplos, né? Lembra? Y menos o y do ponto vai ser igual a m vezes x menos o x do ponto. Vamos lá, y menos o y do ponto. 2. Igual ao m. Quem é o m? Menos 4. Multiplicando x do ponto. X menos o x do ponto. 1, né? Vamos lá, y menos 2 vai ser igual. Vamos ao chuveirinho. Esse vezes esse vezes esse. Vamos ver. Menos 4x. Menos 4 vezes x, menos com menos 4. mais 4. Lembrando que, para termos uma equação geral, todo mundo vem para o primeiro membro e igualamos a 0. Então, y mais 4x, esse 4 está parecendo alguma coisa estranha que não é um 4, mas tudo bem. Y mais 4x, menos 2 menos 4 igual a 0. Y mais 4x, devo 2 e devo 4? Deve 6. Devo 6 igual a 0. Essa é a minha equação geral da reta, que é paralela à reta dada e passa pelo ponto P. Certinho? Certinho. Beleza, beleza. Não é difícil, né? Dá um trabalhinho, a gente tem que analisar alguns detalhes, mas foi feito do mesmo jeito do exemplo da aula. Então, quem seguiu o rumo, o ritmo do exemplo, se deu bem nessa questão aí também. Questão de número 2, bora ver? Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta da equação 2x menos y mais 3 igual a 0. E o ponto P é 2 e 6. Quando a gente fala de perpendicular, lembra? O m de uma vai ser igual ao inverso e o oposto do m da outra, né? Então, a hora que a gente achar o valor do m dessa que foi dada, da R, a gente tem que inverter e colocar o oposto no sinal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, isolar o y. Né? Ali o y está negativo, se a gente passar ele para o outro lado, já fica tudo... Olha, quer ver? 2x menos y mais 3 igual a 0. Se a gente passar o y para o outro membro, vai ficar 2x mais 3 igual a y. Olha que fácil, né? Quem é o meu m? O m é 2. Quem acompanha? X. Então, o m é 2. Esse é o m da R, mas eu quero o m da S, né? Que é perpendicular. Perpendicular vai ser 1 sobre 2, porque estava 2 sobre 1, e era positivo, vai ficar negativo. Certo? Certo. Vamos lá na equação, basicona, vamos vendo. Y menos o y do ponto vai ser igual ao m vezes x menos o x do ponto, né? Quem é o y do ponto? 6. 6. Igual ao m, que é menos 1 sobre 2, vezes x menos o x do ponto. 2. 2. Então, vamos lá, y menos 6, vamos fazer o chuveirinho, né? Esse com esse, esse com esse. Então, vamos ver aqui. Menos 1 sobre 2 vezes x? Menos 1 sobre 2 eu sabia que eu tinha pego a cor errada. Vamos lá, menos 1 sobre 2 vezes x, menos 1 sobre 2, x, né? Isso. Menos com menos, mais. 2 vezes 1? 2. 2 sobre 2, 2, né? Então, vamos lá, y menos 6 mais 1 sobre 2x, porque já estamos passando para o primeiro membro, e 2 sobre 2. Tá positivo? Passa? Negativo. Negativo. Tudo isso igual a 0, né? E agora nós vamos ao final da equação. Y mais x sobre 2, né? Menos 6 menos 1? Menos 7. Menos 7 igual a 0.
Então, essa é a minha equação da reta que passa pelo ponto P, 2 e 6, e é perpendicular à reta que foi dada no exercício. Tá? Então, dá um pouquinho de trabalho, a gente sofre um pouco, mas depois tudo dá certo. Beleza? Beleza. Tudo bem até aí, professor Samuel? Tranquilo? Eu adoro essa parte do tranquilo. Vamos de questão do Enem, então? Vamos lá? Se liga no Enem, a questão do Enem traz a seguinte pergunta, bora ver. É uma questão da IBMEC São Paulo, vamos ver. Os pontos A, B, C e D do plano abaixo representam 4 cidades. Então temos ali o ponto A, que é na origem do sistema cartesiano. Temos o ponto B, que está em cima dos 50 no eixo X. Temos o ponto C, que tem coordenadas 60 no X e 30 no Y. Temos o ponto D, que tem coordenadas 30 no X e 60 no Y. Ponto A, B, C e D, né? E aí o restante do enunciado diz o seguinte. Uma emissora de televisão quer construir uma estação transmissora numa localização tal que a distância entre a estação e a cidade localizada em A seja igual à distância entre a estação e a cidade localizada em B. É uma condição, né? Ele está colocando condições aqui, beleza. A distância entre a estação e a cidade localizada em C seja igual à distância entre a estação e a cidade localizada em D. Tá, o que mais? Pergunta. Considerando as coordenadas do plano acima, a localização da estação deverá ser em qual ponto? E aí a gente tem alguns pontos aqui, né? Isso, tem 10 e 10, 25 e 25 e 10, 25 e 25, 10 e 20, 20 e 20. Que gracinha! Que lindeza! Então, a gente pode pegar e usar os pontos como usar as alternativas lá como Pra verificar. tentativa de achar o gabarito, né? Vamos lá, 10 e 10, por exemplo, né? 10 e 10 é aqui, Bem né? aí. Vamos lá, 10 e 10. Já sabe que não pode ser, porque Não, tem porque que estar não tá equidistante a nada, né? Não. Certo? Está mais pertinho de A. Isso. 25 e 10. 25 para X, aqui, né? Aí. 25 para X e 10 para Y. Aham. Aqui também? Isso. Também não, né? Vamos ver? Pouco provável. Vai ficar 2,5 aqui, 2,5 ali. Mas de C e D não tá a mesma Não, tá distância. muito longe. Tá a mesma distância de A e de B, mas não tá a mesma distância de D e de C, né? Tá mais distante de D do que C. Isso. Então não serve como resposta. Então, vamos lá. Próximo, 25, 25? 25, 25. Bora ver. 25, 25. Deixa eu pegar o azul. 25 para X, 25 para Y, aqui mais ou menos, né? Isso. E aí? Continua. Ai, agora tá mais fácil, ó. Vamos lá, tá a mesma distância de A e B? Vamos ver, faz um triângulo. Tá, retângulo aí, tá a mesma né? distância, tá. E tá a mesma distância de... Uou! Tu fez as bolinhas mais bonitas. Né? Tá a mesma distância de C e D? Vamos ver. Tá sim, tá também. 1, 2, 3 e meio. Uhum. Isso, meio ali. Ó, então essa distância é a mesma essa e essa distância é a mesma essa. Então, quando a gente tem a mesma distância, a gente atende as condições anteriores, né? Aham. Então, a gente já sabe que a resposta correta é a letra C. C. Mas vamos olhar as outras? Tem Vamos. tempo, né? Então, 10 e 20, vamos ver. Vamos dar uma apagadinha aqui. A gente vai ver agora 10 e 20. 10 para X e 20 para Y. 10 Não. para X, 10 e 20, né? Aqui. É, não tá a mesma distância. Não, não de tá A e mesmo B. nem de A e B, isso. Vamos ver a outra, qual que é o próximo? 20 e 20? 20 e 20. 20 para X e 20 para Y. Também não tá. Também não, né? Então, com isso, a gente chega à conclusão que 25, 25 é o ponto que fica equidistante de A e B e fica equidistante de C e D. E é bem fácil perceber que de A e B realmente está bem visível, né? Agora, C e D fica meio assim porque parece que não falta alguma coisa. E aí nós poderíamos aplicar também a fórmula da distância, se quiséssemos, né? Resolver
na dúvida, poderíamos fazer ali o cálculo da distância. E aí ficaria bem tranquilo. Mas no caso, assim, uma pegada de Enem, né? Que o negócio tem que ser rápido, passou. tem que ser ligeiro, né? Então usa muito o raciocínio lógico. Então, quando você pegar, por observação, você consegue visualizar se está equidistante ou não, usando os próprios pontos, né? Quando a gente aproveitou as próprias alternativas, a parte de geometria analítica, que envolve os pontos no plano cartesiano, usando as alternativas, já são 3 vezes que a gente faz questões do Enem, usando as alternativas e a gente chega à conclusão de qual delas é a correta sem calcular nada. Isso. Aqui é importante você enxergar, eu estava até falando, vocês não estavam vendo, mas eu estava falando e mostrando né? O triângulo retângulo. Por isso que eu falei, desenha um triângulo retângulo, porque fica fácil visualizar. Se você conseguir perceber que os catetos são iguais, eu tenho aqui o cateto aqui que tem 3,5, 3,5, beleza. E a hipotenusa é meio e o outro cateto é meio e meio. Então, se os dois catetos são iguais, consequentemente, a hipotenusa, que é a distância, também vai ser igual. Pois é. E aí, com isso, a gente consegue chegar numa conclusão sem fazer cálculos. No Enem, quanto menos cálculo, melhor, né? Mais observação, mais raciocínio lógico, chegando aos resultados com facilidade para ganhar tempo. Porque, como a gente já falou, existem 3 tipos de questões, né? Muito fácil. Muito fácil. E fácil. E a média? E a média. Difícil não tem? Não tem. Tem que... Aí é um detalhe importante, né? Nós íamos guardar para a aula do Enem, mas a gente pode falar agora. O Enem não está querendo que você resolva tudo, nunca. Até porque o tempo é insuficiente. Humanamente impossível. São 90 questões, natureza e matemática. Então ele não quer que você resolva tudo, mas ele quer que você, naquilo que você faça com eficiência. E aí, de repente, você faz uma questão que a maioria errou. Então, essa questão para você tem um peso maior, tem uma qualificação maior. Porque ele trabalha com uma teoria de resposta ao item, né? TRI. Então, quando a gente está falando de teoria de resposta ao item, ele vai fazer toda essa análise. Assim como a questão do chute, né? Que a gente já falou aqui. Se você chutar uma, acertar uma difícil, errar uma fácil dentro do mesmo assunto, do mesmo conteúdo, ele vai deduzir que você chutou e aí não dá certo. Deu ruim, né? Deu ruim. Outro detalhe. Se o aluno fosse fazer os cálculos dessa questão aqui, essa questão foi de um concurso, mas caiu no Enem parecida. Né? Até o contexto é quase o mesmo, né? Uma torre de transmissão e tal. Se o aluno vai fazer o cálculo de todas, ele vai demorar muito, porque é distância entre 2 pontos. São 5 pontos divididos em 4 cidades diferentes. Tem que fazer a distância entre a cidade A e a torre, entre a cidade B e a torre, entre a cidade C e a torre. Eu já cansei só de pensar, não esquece. Faz pelo raciocínio lógico e vai bem mais fácil, né? Brincando com os números, vamos lá? Vamos na resposta do nosso Brincando com os Números e a pergunta era... Matemática genial disse que 11 vezes 11 era 4. 22 vezes 22. Como é que isso é possível? 16. Não, tá errado isso aí. E 33 vezes 33, 81. Por quê? Por que será? Vamos pensar? Bom, 11 vezes 11, ele pegou lá a jogada, fez 1 mais 1, 1 mais 1. Multiplicou a resposta. 2 vezes 2. 4. Aí, 22 vezes 22. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então 3... 3 mais 3, 9, 3 mais 3, 9, 9 vezes 9, 81. Chegamos à resposta correta do nosso... Na verdade, é vezes ali, não é? Acho que é vezes. Então, vezes. Tem um erro ali, ó. 3 mais 3 é 6. Ixi. Por isso que o nosso vice-diretor falou que era 36. Ele tá certo. O diretor tá certo. Palmas para o diretor que vai fazer a correção ao vivo. Vamos corrigir ao vivo? Ao vivo é a coisa. 3 mais 3 é 6. E o diretor falou, é 36. Olha é 36. Aí, né? E aí os alunos vão à loucura, ali, né? Ele tava pulando ali, ó. Isso mesmo. Olha lá, tá pulando lá de alegria. E tem provas fidedignas. Ele tá com o cartãozinho assim, ó, pro alto, ó. Corta. Eu pensei, 36 minutos ainda falou, não, a resposta é 36, né? O cara é bom. Isso mesmo, 3 mais 3 é 6, aqui, 3 mais 3 é 6 e 6 vezes 6, 36. Então não é 81, como que é lá? Valeu! O importante é a correção, né? Corrigindo ao vivo, tá beleza? Então ficamos por aqui, aquele beijo no coração, até a próxima aula, tchau, tchau. Ainda tenho...